só pode ser crítico se aprender a ler, escrever e fazer as continhas. A gente se decepciona com as informações que tem na educação hoje, a colocação dos níveis do Brasil em relação ao PISA, essas avaliações internacionais, nós somos sempre os últimos. A gente não sabe ler e escrever, não sabe fazer conta. Então, quando Pimenta diz que esse profissional reflexivo, ele só vai se tornar este reflexivo, esse crítico reflexivo, se ele estiver preparado, se ele estiver embasado dentro de todas essas condicionantes que eu falei ainda há pouco. E quem é esse cara? Quem é esse professor reflexivo? E quem é este professor pesquisador? School 92 propõe que a formação dos profissionais não mais se dê nos moldes de um currículo normativo. O que ele quer falar? O que o School quer falar com isso? O que ele chama de currículo normativo? Ele não quer aquele currículo engessado, aquelas orientações que vêm pronta sem deixar espaço para o educador fazer uma reflexão. Até digo assim, é fácil dar aula se você pega aquelas orientações mínimas que estão lá nas emendas e trabalhar aquilo, é fácil dar aula com aquilo. Você pega o mínimo do mínimo que está lá e trabalha e pronto. Agora, pegar a ementa que está, as orientações do currículo e contextualizar e trazer para a sala de aula para o aluno refletir. O aluno na sala de aula precisa refletir. Às vezes eu converso com algumas pessoas e tenho visto por aí, em algumas situações, que não é comigo, mas eu estou vendo. Alguém sem embasamento nenhum decora algumas frases de efeito, sem nenhum conhecimento teórico, grita e diz que está sendo crítico. Só tem uma forma de se tornar esse aluno, esse professor crítico. Como eu disse há pouco. Sentar a bunda na cadeira e estudar. Comer teorias, comer livros. E trazer esse saber para o teu aluno. Professor precisa ser esse cara que estuda. O estudo deve estar na vida do educador permanentemente. Não dá para ser educador alguém que está há 10 anos que não foi fazer uma atualização, que está um mês sem ler um livro. Eu vejo educador que diz para mim que está 1 ano sem ler um livro, trazer novas informações para ele, cada um na sua área. Eu digo que não dá para... Educador não pode ficar um mês, sem trazer para... Acho que até muito, sem trazer para a sua área de conhecimento novas informações. O mundo é veloz, as coisas acontecem muito rápido. E não dá, como diz School, você engessar o teu ensino e ficar preso somente aos livros, esquecendo do que acontece no mundo. O saber, qualquer ensino, ele precisa ser visto dentro de um contexto mundial, local e mundial. É por isso que às vezes, e eu digo assim, ainda sou aluno, às vezes o professor está com aquele caderno velho, né, da mesma aula que ele deu ano passado, ele está com o mesmo pensamento, as mesmas ideias, os mesmos questionamentos. Quer dizer que não aconteceu nada dentro da sua área. É nesse sentido que o School diz que esse currículo precisa ir além das normas. Precisa ser um currículo em movimento. Esse educador que fica só lendo o livro,
Só lendo livro, lendo livro, lendo livro. No momento, o momento da sala de aula é o momento do debate, é o momento da discussão. Não é o momento de ficar lendo livro. O professor estuda em casa, aluno estuda em casa. A sala de aula, no que se refere principalmente à educação superior, a sala de aula é o lugar do debate. É essa questão que o Scrum traz para a gente. Ele ainda fala que não consegue dar resposta a situações que emergem do dia a dia profissional, porque estas ultrapassam o conhecimento elaborados pela ciência e a resposta técnica que esta poderia oferecer. Se a aula que vocês daqui a pouco estarão como profissionais, se a aula que vocês estiverem ministrando, ela não consegue sair do dia a dia comum, não consegue levar para o teu aluno esta reflexão crítica que nós falamos ainda há pouco, o teu ensino está um pouco meia tigela. Eu disse para vocês aqui quando nós começamos o semestre que quando terminar a disciplina, eu espero que vocês tenham mais dúvidas ainda. Quem tinha 10 dúvidas quando começou a disciplina, eu espero que tenha 100 dúvidas. Porque quem tem dúvida é porque começa a compreender, que começa a questionar o que está sendo colocado. O Scrum, ele fala de prática, Scrum 92, ele fala de prática refletida. Ele fala aqui a formação profissional, aí lembrando que nós estamos nos referindo ao aluno pesquisador, o aluno estagiário, que agora eu estou chamando de aluno pesquisador, e neste mesmo momento ele está formando a sua identidade profissional. Então isso ele chama de prática refletida. O que é isso? É a formação profissional baseada numa epistemologia da prática. É a busca da essência do saber. É uma valorização da prática profissional como momento de construção do conhecimento por meio de reflexão, análise e problematização desta. Eu preciso questionar o saber. Eu preciso questionar a prática que está acontecendo na sala de aula. Eu preciso questionar as formas como acontece o ensino na sala de aula. É este olhar que o aluno estagiário precisa ter. Não é aquele olhar, como eu disse, de ir para a sala de aula observar, se o professor as falhas do professor. Não é isso, o objetivo não é esse. O objetivo de estar na sala de aula como estagiário não é só observar as falhas do professor e fazer aquele relatório criticando a escola. É exatamente ir além, ver o que pode ser melhorado. É para isso que serve o estágio supervisionado. Scrum ainda diz que a prática refletida deste aluno é o reconhecimento do conhecimento tácito presente nas soluções que os profissionais encontram em cada ato. Tanto o aluno que está lá na sala de aula, tanto você que está como estagiário observando o aluno, tanto o professor que é o professor responsável pela turma, todos que estão na educação possuem um saber que são deles, e cada um tem o seu, que precisa ser percebido neste momento que você está lá na sala de aula, como este estagiário. Você precisa perceber esse saber que está dentro ou no espaço e na vida de cada um que está na sala de aula. É a prática, é a busca das teorias, é a compreensão das teorias que vai fazer você ter essa capacidade de problematizar o que está na sala de aula. É a busca dessa prática do dia a dia docente que vai fazer você reconhecer esse conhecimento tácito e valorizar no momento que você atua como educador.
Como deve ser essa epistemologia da prática docente? Eu disse ainda há pouco, quando vocês terminarem a graduação, quando alguém termina uma pós-graduação, isso não quer dizer que ele está pronto. O educador nunca vai estar pronto. O educador precisa estar sempre em construção. É necessário que ele esteja em construção. E para que este educador continue sempre em construção, o que é que ele precisa? Precisa estar sempre voltando para a sala de aula. Precisa estar sempre produzindo pesquisa. Educador precisa produzir pesquisa. Como é que eu vou divulgar o meu saber se eu não produzir pesquisa e não colocar lá meu artigo, o meu resumo, a minha resenha em revistas científicas? Eu preciso produzir as minhas pesquisas, o meu saber e divulgar. Porque outras pessoas, assim como a nossa formação é feita na busca, na interpretação de teorias e práticas realizadas por outras pessoas também irão precisar do nosso saber. Precisa divulgar esse nosso saber. Como é que divulga o saber? Constrói pesquisa, busca resultados e divulga o resultado. Sacristão ainda fala que os saberes teóricos propositivos se articulam. Tem falado até agora. Nenhum saber acontece isolado. Eles estão sempre juntos. Eles precisam um do outro. E estes saberes teóricos, eles vão além do simples saber que acontece, do simples ensinamento do que acontece dentro da academia. Por isso que ele precisa olhar o que acontece ao redor do aluno, no sentido do seu saber individual, do saber de o que aquela comunidade representa para a cidade, do que aquela escola representa para a cidade, quem são as pessoas, os alunos, os técnicos, os professores que estão naquela escola. Os saberes da ação dos professores e da prática institucional, ressignificando-os e sendo por eles ressignificados. Então, reformados, mudados, melhorados, trazido para ser discutido e depois conquistando novas informações, novos resultados. Olha, a prática docente, ela está sempre, é um processo, está sempre em movimento. Nenhuma prática está pronta. Nenhum educador está pronto. Se nenhum educador está pronto, ele precisa, então, como diz Sacristão 99, ele precisa estar ressignificando, precisa estar reformando, reconstruindo. É esta a atitude, o caminho que deve ter a prática docente. Dunbar, quando ele vem falar da construção da identidade docente, ele fala que depende do espaço formativo para se estruturar, sendo o encontro de trajetórias socialmente condicionadas por campos socialmente estruturados. Então, olha só, o Dunbar fala que esse lugar, esse locus da sala de aula, ele precisa ser esse espaço de formação. É neste momento que o aluno estagiário precisa estar dentro do espaço da sala de aula com o olhar, a percepção, a necessidade, a obrigação de ser pesquisador. Todo professor, ele é obrigado a ser um pesquisador. Por isso, quando eu digo que você vai demonstrar o seu saber nas tuas pesquisas, na demonstração do resultado da tua pesquisa. Então, Dunbar foi sábio quando ele fala dessas questões que esse espaço, ele condiciona e deve ser condicionado no sentido de observado, do aluno estagiário observar o que acontece para ele problematizar
e apresentar novas informações, novos resultados. Dunbar 97 ainda diz que a identidade docente é o resultado a um só tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, que conjuntamente constrói os indivíduos e define as instituições. Muito legal isso aqui. Dunbar está dizendo que essa formação dessa identidade, ela está em movimento. Olha só quanto é complexo que ele fala assim, que esta formação ela é individual, quer dizer, depende de mim, mas ela é coletiva, porque depende de todos que estão comigo, ou que estão construindo o saber dentro daquele ambiente. Aí ele fala que ele é subjetivo e é objetivo. Quer dizer, precisa da compreensão, da abstração das teorias e da prática para que ele se torne objetivo no sentido da realização da prática. Então ele fala que é isso que constrói os indivíduos, que define quem é aquele ambiente de ensino, aquele ambiente, aquela escola, aquela instituição. Ele ainda fala que a construção identitária docente ocorre quando? Onde? Em diferentes contextos, períodos demarcados no tempo, relação educativa com alunos, com outros profissionais e a comunidade. Então, olha só, a construção, o resultado do que você é como educador, do que vocês serão como educadores, será formado por todos que estão envolvidos na educação. Desde o porteiro, o pessoal da cozinha, os coordenadores, os supervisores, a administração da escola e a secretaria de educação. Todos estes saberes irão se juntar para colaborar na formação da tua prática pedagógica, na tua identidade como educador. Essa identidade docente, ela pode ser dividida num olhar mais simples, mas não estou dizendo que ele não é importante, não é isso que eu estou falando. Dividindo aqui para a gente compreender de forma mais básica, isso, exatamente. Numa compreensão mais básica, você pode ver esta formação docente nas questões epistemológicas do saber, do conhecimento e nas questões profissionais. Nas questões epistemológicas, aí nós estamos nos referindo aos saberes, ele fala que esses saberes, eles são saberes didáticos pedagógicos. São saberes da prática educacional. São saberes do sentido da existência humana. Olha só. Olha só o que Dunbar mostra, o que ele avisa, o que ele chama a atenção para este aluno pesquisador e para nós que também já estamos aí alguns dias já na nossa prática. Ele fala que esse conhecimento ele envolve vários saberes, tanto no que se refere ao ensino, à prática pedagógica e também ver, sentir as pessoas. Do outro lado, quanto às questões profissionais, ele diz que você vai estudar 4 ou 5 anos e receber a sua certificação, seu diploma de graduado. Este diploma vai te habilitar agora você se apresentar. Agora eu sou um profissional que fui para a academia buscar o conhecimento, agora eu estou apto, não vou dizer pronto, eu estou apto a atuar como docente. O certificado, o diploma vai te dar este poder. Só que também neste momento que você chega com este poder de ensinar agora como profissional,
você assume também direitos e deveres. Quando a gente termina a graduação, a gente faz um juramento lá, que nós vamos utilizar o nosso saber para a renovação das pessoas, para a melhora das pessoas. O educador precisa ser esse cara comprometido com este mandato dele. Agora, com este poder que ele tem. Só que o poder vai lhe trazer direitos e deveres. Direito de atuar como educador, porque agora ele tem um diploma, mas o dever de ensinar o seu aluno, de estar comprometido com o ensino, com o saber, com a complexidade de todos os caminhos da educação. Dubai ainda fala na construção docente. Ele diz que isso depende também do espaço formativo para se estruturar, sendo o encontro de trajetórias socialmente condicionadas por campos socialmente estruturados. O que é isso? Eu disse que dentro do espaço do ensino, dentro do espaço da educação, existem uma diversidade de pensamentos, de histórias, de vivência, de saberes, por todos que estão no espaço do saber. Aí eu não estou falando sala de aula. Espaço do saber, eu estou falando no sentido de que, desde o porteiro, até o diretor da escola, até o secretário de educação está envolvido nessa forma de responsabilidade de levar para o educando o saber. A obrigação do educador deve ser obrigação prioritária do educador levar para a sala de aula o ensino, a compreensão, a reflexão, a problematização, o compromisso do educador com o aluno. O aluno precisa aprender. Precisa existir o comprometimento de todos nós, de vocês daqui a pouco, quando estiverem como educadores. Dubai ainda diz que a identidade é o resultado a um só tempo estável e provisório. Isso aqui eu já falei. Já falei? Tá. Existem dois modelos de ensino. Dois modelos principais. Racionalidade técnica e racionalidade crítica. A racionalidade técnica, Gomes 97 fala que é uma investigação acadêmica que produz os conhecimentos necessários ao exercício didático dos professores. É o conhecimento acadêmico que prepara os professores para a situação problemática da sala de aula. É a ligação hierárquica e linear entre a produção do conhecimento científico e sua aplicação prática. Sabe o que eu chamo isso? Professor livreiro. É aquele cara que só lê o livro. Ele chega lá, principalmente na educação básica, pega um livrão desse tamanho, que a escola dá, ele só sabe o que está naquele livro, ou só sabe, ou tem preguiça de buscar novas informações para ele discutir, esmiuçar, esclarecer, problematizar o que está naquele livro. Essa é a forma técnica. Por isso que eu disse há pouco, você pegar uma emenda a seco, sem problematizá-la, sem contextualizá-la, e dar aula é fácil. Que é esta modalidade de ensino que o Panico chamou de racionalidade técnica. É aquele cara que pega, o professor que pega o livro, pega aquele livro e só trabalha aquilo e acabou. Não busca, não acrescenta nada. O livro pode servir como uma orientação, mas não deve ser o cerne, o principal destaque do ensino. E a gente vê muito isso.
Já trabalhei muito em algumas escolas que era assim. Dava aquele livro, você só podia trabalhar o que estava naquele livro. Se você oferecer, questionasse a coordenação pedagógica, se podia trazer um outro texto, um outro livro, ou uma nova situação para ser discutido, não pode. Só pode trabalhar o que está naquele livro. É esse ensino aqui, ó, que vai além da reflexão. Eu chamo isso de professor livreiro. O pessoal fica puto comigo, mas eu chamo isso. Tardif, 2002, ele fala que os professores são aplicadores do conhecimento produzido pela pesquisa universitária. E a maioria das vezes, fora da prática docente. O que é que acontece muitas vezes? O cara está no gabinete, e isso já aconteceu comigo, quando eu estava como diretor de uma escola. Alguém que está como no cargo acima, nunca deu um dia de aula e vem falar sobre educação. Para dar embasamento para alguém falar, orientar, sugerir alguma coisa sobre educação, precisa vir da sala de aula. Essa história de técnico que nunca foi para a sala de aula, vir dar a orientação, escrever livro lá no seu gabinete, fazer plano disso e daquilo, é fácil. Esse ensino, este modelo de ensino aqui, é este modelo que não ensina ninguém. É este modelo aqui que não ensina ninguém. Aí o Panico vem trazer para a discussão a modalidade da racionalidade crítica. O que é que ele fala nisso? Supera a prática ao introduzir ingredientes autonomia, visão, reflexão, crítica e envolvimento político, atitude que o professor deve ter diante das questões desafiadoras de sua prática docente. Toda vez que eu chego na sala de aula, no primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu digo: aqui na minha aula, todos têm a palavra. Pode ser de direita, de esquerda, de cima, de baixo, para mim não importa. Todos têm a palavra. E podem divergir, tanto do professor, quanto do colega, respeitosamente. Sempre eu falo isso. É isso? Sempre eu falo isso. É obrigação do educador colocar para o aluno todos os caminhos das práticas docentes. Todos os caminhos de todas as questões sociais e políticas. O aluno vai escolher para onde ele vai. Se você perguntar para mim qual é a certa, eu não sei qual é a certa. Eu vejo que cada um caminha o que ele achar que é melhor diante da sua consciência, do seu pensamento. Giraud, 97, diz que o modelo de racionalidade crítica situa que os professores devem exercer ativamente a responsabilidade de propor questões sérias a respeito do que eles próprios fazem. Então, olha só, o Giraud está dizendo que quem tem que tomar rédea, quem tem que ser o coordenador da sala de aula é o educador. Essa história de romantismo na sala de aula é o lugar do ensino, é o lugar do aprendizado, é o lugar do saber, é o lugar do conhecimento, é o lugar da superação. Essa história de romancezinho, de professor romântico na sala de aula, não vejo nesse espaço na academia. A academia é o lugar da discussão, é o lugar da teoria, é o lugar da prática, é o lugar da pesquisa, é o lugar de apresentação de resultados de pesquisa, é o lugar de contextualização do saber, é o lugar de problematização das questões sociais, educacionais, todas que fazem parte do saber. É para isso que nós estamos na academia. Fosse para decorar livro, o professor chegava no começo da disciplina, dizia: o livro X, todos leiam. Se é fácil. Se é fácil. Ler livro, a maioria sabe ler. Agora, a discussão, a compreensão, a apresentação dos resultados do saber precisa ser discutido, debatido no espaço da sala de aula. Também nesse espaço. Não só nesse espaço, mas também nesse espaço.
para que o conhecimento se realize, por vezes, tem algumas dificuldades que podem prender essa excelência deste ensino, deste saber. As condições que a escola pública oferece para espaço de reflexão coletiva e de pesquisa por seus profissionais. Possível criar e desenvolver uma cultura de análise nas escolas cujo corpo docente é rotativo? A gente vê muito nas escolas públicas, principalmente, metade dos professores são contratados, ou 30% por aí. É muita gente temporária na... Aí eu não estou dizendo que é menos, que é menos importante, ou que eles vão, que eles estarão na sala sem o compromisso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do compromisso da instituição, de dar estabilidade ao educador para que ele realize a sua prática. Outra coisa que o Pimenta e Lima traz. Que interesse o sistema público que adotam políticas como práticas autoritárias e de desqualificação do corpo docente tem em investir na valorização e no desenvolvimento profissional dos professores? Às vezes,